Olá, eu sou Michele Rios, repórter do canal Energia, e hoje vamos saber mais como a geração distribuída funciona e como ela e o mercado livre de energia estão revolucionando a forma como produzimos, consumimos e comercializamos eletricidade no Brasil. Imagine ter o controle total sobre sua energia, produzir, consumir e até vender o excedente. E não é ficção. Com a queda no limite de acesso ao mercado livre de energia e o crescimento exponencial da geração distribuída, estamos vivendo uma verdadeira democratização energética. Nosso convidado de hoje é a vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Zilda Costa, e ela vai nos guiar por esse novo mundo de possibilidades, desmistificando conceitos e mostrando como você pode se beneficiar dessas mudanças. Zilda, primeiramente eu queria agradecer você ter aceitado participar dessa entrevista, né? E o que é exatamente a geração distribuída e como ela se diferencia do modelo tradicional do fornecimento de energia que a gente já conhece? Olha, eu fico muito honrada de ter sido convidada, Michele, muito obrigada. Eu preparei aqui, espero que o conteúdo que a gente vai falar sirva para muita gente tirar suas dúvidas e sirva para conhecimento das pessoas que, não engenheiros também, vamos dizer assim, né? Tá bom? Para falar sobre o conceito básico de GD, eu queria que você colocasse a apresentação que eu preparei. Eu gosto sempre de colocar algum slide para poder falar com o pessoal. Então, a sua primeira pergunta, como que ela se difere do modelo tradicional, né? Hoje, a gente se encontra no mercado de livre para indústrias, para grandes comércios, e aí esse consumidor livre, ele pode escolher de quem ele compra energia e fazer a melhor negociação possível para os seus contratos. Não é possível para os pequenos consumidores de baixa tensão. Então, foi criado o mercado para o mercado regulado, vamos dizer que é o mercado que não pode migrar para o mercado livre, foi criado a geração distribuída, que a gente vai falar um pouquinho nela, e é nisso que ela difere. Ela atende o mercado de baixa tensão, ela atende consumidores comerciais e industriais que não têm ainda possibilidade de mudar para o mercado livre, por qualquer que seja o assunto. O consumo é pouco, ou não vale a pena ficar preso a um contrato de longos anos também, ou ele quer ter sua própria energia, e nesse caso através da geração distribuída, gerar a sua própria energia, né? O consumidor é que gera a sua própria energia. Então, primeira coisa que eu preparei, logo no segundo slide, no 3, na verdade, né? É a gente informar que tudo isso é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Aí, se você puder mudar o slide, por favor. Slide 3. Já aparece ali quais são as atribuições da ANEEL. Então, é importante a gente saber que quando a gente fala que o mercado do consumidor de baixa tensão para a geração distribuída, ele é um mercado regulado, porque a ANEEL, que é a agência reguladora, ela planeja essa expansão, ela tem uma operação de responsabilidade da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, e por isso, quem for gerar sua própria energia e obter esse parecer de acesso na distribuidora, ele é regulado pela ANEEL, ele é o gerador da sua própria energia, mas para obter esse parecer, ele é regulado pela ANEEL, que faz esse trabalho, né? Logo no próximo slide, a gente vê quando é que começou este assunto de geração distribuída. Então, eu não posso deixar de falar no slide 4, mostrar para vocês que existe uma agenda mundial de energia, existe uma agenda da ONU, onde foram estudados quais os 17 maiores pontos de convergência de todos os países para assuntos prioritários, e nessa agenda entra o assunto geração de energia limpa.
Então, pode passar para o próximo slide, onde a gente vai falar só de energia, que é o ponto que a gente está falando aqui agora. Quando a gente fala que um dos ODS da ONU é a energia limpa e acessível, então nós começamos, a partir no Brasil de 2012, a permitir que esse acessível, essa palavrinha aqui, limpa e acessível, ela se remete à energia renovável, às energias renováveis, e acessibilidade. Então, permitir que o consumidor gerasse a sua própria energia. E eu gosto muito de falar como é que isso começou no Brasil. Somente quem tinha telhado poderia gerar sua própria energia, colocando as placas fotovoltaicas e fazendo seu próprio projeto. A partir do ano de 2016, as grandes telecomunicações, o varejo, os bancos, as farmácias, elas encontraram uma opção para gerar sua própria energia, que mesmo sem ter telhado, que é fazendo a usina remota. Então, a partir daí, principalmente com o crescimento da solar, começamos a expandir a geração distribuída no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente exatamente como funciona, né? Mas, por enquanto, essa é a resposta para a nossa pergunta: o que é GD e como ela se diferencia dos demais. Bacana, Zilda. E desde 2012, né, quando a Resolução Normativa 482 da ANEEL entrou em vigor, como a geração distribuída transformou o relacionamento entre o consumidor e a distribuidora de energia? Olha, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui as tecnologias. Tudo isso, o consumidor que quer gerar sua própria energia, tudo isso que a gente falou, quem, na verdade, dá esse parecer de acesso, essa permissão é a própria distribuidora. Então, para responder a sua pergunta, quando a gente colocar a energia que a gente gera numa linha de distribuição, nós temos que nos relacionar com a distribuidora, seja qualquer tipo de projeto que a gente vai fazer na nossa casa. Por quê? A geração distribuída, ela é uma permissão onde a gente gera a nossa própria energia, ou remota, como eu acabei de falar, ou na própria localidade, que é no local, coloca essa energia excedente na rede e depois recebe créditos dessa energia para quando a gente for consumir e aquela fonte renovável não estiver gerando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre tecnologias e como funciona, para a gente entender como é que é esse acesso aí também. Bacana. E por que que o Brasil tem apostado tanto na geração distribuída nos últimos anos? E quais problemas do sistema centralizado ela ajuda a resolver? Então vamos falar um pouquinho dessas tecnologias primeiro, viu, Michele? Que aí vai dar um Vamos. panorama geral do o que ela ajuda a resolver também, né? Pode Perfeito. passar a apresentação? Vamos colocar agora na página 6, por favor. Prontinho. Isso. Quando a gente coloca sistema fotovoltaico, seja na nossa local onde a gente consome, no mesmo lugar que consome, ou lugar remoto para fazer o encontro de contas remota, a gente tem que escolher uma energia renovável. Essa é a premissa da geração distribuída, né? Então, grandes consumidores podem escolher qualquer um outro tipo de fonte, dependendo do consumo. Mas 99% dos consumidores escolhem uma energia mais simples, que é a energia solar. E é mais simples pelo fato da composição da tecnologia e da instalação. Então, eu vou falar um pouquinho dessas tecnologias para poder responder sua pergunta. A primeira, nesse slide 6, o Brasil possui um expressivo potencial de geração de energia elétrica pela fonte solar. Então, o Brasil inteiro, mesmo os estados que têm menor irradiação solar, como os estados do Sul, eles ainda assim são mais expressivos em geração de energia do que a Alemanha, do que a França, do que a Espanha.
e é uma tecnologia muito fácil de compor nos seus sistemas e hoje uma das mais baratas, já financiado por bancos, Caixa Econômica, Bradesco, Votorantim, já com financiamento para que a pessoa possa colocar na sua própria residência. E ele pode abastecer indústrias, comércios, residências, ou como eu falei antes, colocando esse sistema em relação à distribuição com a distribuidora, né? Logo na página seguinte, na página 7, é importante a gente desmistificar que isso não é a mesma coisa que uma geração de energia fotovoltaica. Então, é importante falar, porque quando a pessoa vê em cima do telhado uma geração solar térmica, ela acha que é uma energia elétrica, não faz parte do sistema de compensação elétrico. Essa geração que você está vendo aqui, que é uma solar térmica, ela não se relaciona com a distribuidora, ela vai direto para a rede de água das residências. Então, isso é um sistema de aquecimento solar e não de geração de energia. Eu gosto de desmistificar, porque não é tudo que é fotovoltaica ou solar térmica que a gente pode colocar como geração de energia, né? Agora, na página 8, eu trago também alguns sistemas que antes colocavam bateria nesse modelo aí que você está vendo, para quando estiver gerando bastante energia, eu coloco na minha bateria e depois descarrego na rede. Só que isso, além de não ter sido permitido antes da Lei 14.300, né, ainda não tem uma resolução de como os ativos de baterias vão funcionar na rede de distribuição. Hoje, o que a gente encontra não são esses modelos que a gente está mostrando, a gente encontra a bateria dentro das residências ou dentro dos comércios, onde a gente chama behind the meter, antes do medidor. Porque aí sim, você gera o seu excedente, você põe na bateria, você mesmo consome antes de devolver e não devolve essa energia para a rede, ela fica como uma segurança energética, né? Mas em nada se parece com essa, vamos dizer, gambiarra aí que alguém tentou fazer para transformar essa energia numa fonte despachável. E aí eu queria passar um pouquinho, alguns grandes consumidores, na página 9, você já consegue ver que esse, por exemplo, sistema, ele não atende a uma residência. Ele pode atender a um grupo de residências, a um grupo de consumidores, e aí você já vai fazer um outro tipo de arranjo junto à distribuidora, que é uma distribuição coletiva da energia gerada pela biomassa de resíduos. A biomassa é uma energia produzida regionalmente, então vai servir para aqueles produtores em volta dessa geração. É uma energia sustentável, permitido pela geração distribuída também, e ela pode ser armazenada ou colocada na rede de acordo com a necessidade desse consumidor. Na próxima página, a gente vê também que existe, para grandes consumidores, energia eólica ou onshore ou offshore. Já na página seguinte eu mostro a offshore, que ainda não está instalada no Brasil, mas tem perspectivas de ser instalada. E aí a gente incorre no seguinte tema: existe um limite para gerar a sua própria energia no modelo de geração distribuída. Então a gente acredita que as grandes eólicas offshore não vão servir para geração distribuída, pelo volume permitido pela Lei 14.300, que é até 5 megas para energias despacháveis e 3 megas para energias não despacháveis, né? E para falar brevemente, aí a gente fazer um encerramento aqui das tecnologias, a gente também tem em geração distribuída energia biogás de aterro sanitário, na página 12, onde o aterro sanitário pode colocar até 5 megas dessa geração de aterro em geração distribuída para grandes consumidores.
E grandes consumidores que eu falo são consumidores de baixa tensão que agregam várias unidades consumidoras para receber um rateio de até 5 megas de uma energia de GD de aterro sanitário, por exemplo. Mas também é para o nosso... para as pessoas que estão assistindo, né, Michele, o canal Energia, saber que existem também essas formas de gerar energia. Vamos passar por mais uma no próximo slide, no slide 13. E esse é até muito mais utilizado do que as eólicas, do que a gás de aterro, que são as gerações distribuídas das centrais geradoras hídricas. Ou seja, não tem reservatório. No rio, eles colocam um motor gerador. Quando o rio passa, essa energia do motor gerador, ela vai se transformar através de um inversor em energia elétrica e colocada na rede no modelo de geração distribuída de pequenos rios. E no próximo slide, a gente fala também que a usina pode ser híbrida. Aqui eu coloquei a eólica com solar, mas não precisa ser. Pode ser, por exemplo, a central geradora hídrica com solar, pode ser a solar com baterias de armazenamento. Então, é permitido também pela geração distribuída que você tenha mais do que uma fonte de geração e você coloque isso também no seu encontro de contas da geração de energia. Mais uma fonte na página 15, que é bastante usada pela Vivo, pela Claro, pela Embratel, pela NET, pela TIM, pela Oi, pelas telecomunicações e também alguns bancos e farmácias, foi um modelo chamado energia de cogeração qualificada, onde utiliza-se uma pequena termoelétrica cogeradora de energia, onde essa energia ela tem que ser qualificada, ou seja, a geração de energia elétrica vai para o consumidor de geração distribuída e a outra é a geração de vapor, o vapor, a térmica, ela vai para um outro, ela tem que ser utilizada para outro fim. Então, aqui só falta um slide para a gente falar de fontes, que é o próximo 16, onde a gente fala do hidrogênio verde, que aí a gente está agora na inovação da inovação, super atualizado, né? E eu queria deixar bem claro, o Brasil já utiliza energia de hidrogênio há muitos anos. Só que utilizar o hidrogênio verde significa que o hidrogênio, enquanto combustível, ele pode ter diferentes cores, e o que classifica é como o hidrogênio é produzido. Se para fazer o processo de separação do H2, as duas moléculas de hidrogênio, da molécula de oxigênio, que é o processo de gerar o hidrogênio, para fazer essa separação, utiliza uma energia, por exemplo, como combustíveis fósseis, ele é o hidrogênio cinza. Se para fazer esse processo de eletrólise se utiliza, por exemplo, gás natural e se captura o carbono, é o hidrogênio azul. Então, o que é o hidrogênio verde que é permitido usar em geração distribuída? É o processo de geração do hidrogênio para gerar energia, que se faz através da utilização de energias renováveis para produzir o hidrogênio. Então, aqui a gente falou de todas as tecnologias que pode ser usada para geração distribuída e como ela funciona junto à distribuidora, né? Entre a solar, a eólica e a biomassa, né, que você citou entre as fontes, qual tecnologia tem se mostrado mais acessível e eficiente para o consumidor brasileiro comum? Hoje, o consumidor brasileiro comum é a geração solar. A gente considera a geração solar a mais acessível, até economicamente, financeiramente, como acessível de instalação também, né? E eu queria mostrar como ela funciona. Você pode colocar, por favor, na página 18, que aí a gente responde sobre isso, sobre como esse acesso é mais comum. Dentre as energias que a gente falou, e o Brasil tem fontes inesgotáveis de energia para colocar na geração distribuída,
solar, fotovoltaica, a hídrica que a gente falou, biomassa, biogás, eólica, cogeração. Logo no slide 19, eu mostro por que a energia solar ela é mais acessível e como é efetivamente que funciona, né? A gente, como consumidor, nós não temos expertise em engenharia. Então, quanto mais simples for esse acesso para a gente, melhor. E isso acontece com a solar fotovoltaica que você está vendo aí. O que a gente precisa saber? Ela é uma usina solar. Eu coloco numa rede de distribuição, que é esse quadrinho do meio, faço um empréstimo gratuito da energia ali naquela localidade, e lá onde eu tenho o meu negócio, as unidades de baixa tensão, eu coloquei aqui vários quiosquezinhos, ou franquias, ou alguma loja, você vai receber aquele encontro de contas. Quando o consumidor é residencial, isso acontece da mesma maneira, só que ele coloca na sua residência e ele faz um empréstimo gratuito nesse primeiro quadro, gera sua energia na sua própria casa, faz um empréstimo gratuito para a distribuidora. A energia ela não vai para uma unidade que é fora do local de geração, acontece na própria geração, mas acontece no mesmo modelo de empréstimo gratuito da energia. Porque quando é à noite que a usina solar dele não está gerando, ele consegue capturar de volta os créditos que colocou na geração. E aí o slide 21 demonstra como é fácil essa acessibilidade, vamos dizer assim, né? Mesmo não sendo engenheiro e tendo um apoio de empresa especializada, porque vai precisar de um parecer de acesso, vai precisar de um engenheiro eletricista para fazer esse projeto, mas aí o consumidor entende o que ele está consumindo, né? Os principais ativos de uma usina solar, eles são esses que eu estou mostrando aqui para você. Ele é uma irradiação solar, e aí a irradiação solar incide sobre esses módulos fotovoltaicos, que é um conjunto de células fotovoltaicas conectadas umas às outras, e elas vão gerar essa energia, representando aí mais ou menos, as placas representam uns 35% a 40% do custo do sistema. Quando ela gera essa energia solar, a fotovoltaica, a gente precisa desses dois componentes seguintes, que é uma caixa de corrente contínua e um inversor. Ele manda essa corrente contínua para o inversor e a gente utiliza o quadro de corrente alternada, que é o que a gente tem na nossa casa. Então, a energia é gerada em corrente contínua, o inversor e o quadro de corrente fazem essa transmissão para a gente receber a energia em 110 ou 220, como a gente tem na nossa residência, e depois o medidor bidirecional, ele mensura tudo isso que a gente está falando. Então, para responder de forma bem simples, mas que a gente consiga visualizar a sua pergunta, a mais acessível é a solar, né? E quais vantagens ela oferece? Olha, quando a gente gera a nossa própria energia, a gente investe num sistema fotovoltaico ou um consumidor industrial ou comercial investe num sistema solar, uma biomassa. Quando ele faz esse investimento, a soma desse investimento no tempo, ele tem que ser mais barato do que a energia que ele recebe da distribuidora. Então, essa é a vantagem. A primeira, segurança energética, porque durante o tempo que você possa armazenar, e algumas tecnologias armazenam, você não deixa de ter a sua energia. O segundo benefício é o encontro de contas que você coloca na rede, recebe de volta e ainda tem créditos e saldo para você utilizar quando necessário.
Outro benefício, você, quando gera a sua própria energia, você não fica afeito às bandeiras tarifárias, bandeira vermelha, bandeira amarela, porque você está gerando a sua própria energia. Entende que quem gerou a sua própria energia não utilizou térmica quando precisou ser acionada. Então, ele não participa da divisão das bandeiras, né? E, no geral, a pessoa tem de 20% a 30% de economia com a conta de luz. Se ela ainda tiver armazenamento de energia para usar de dia, além de armazenar e usar à noite também, ela tem uma economia muito maior do que essa. Né? Então, o maior benefício é a economia, o segundo maior é a segurança energética. E, Zilda, agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios para o consumidor, né? Qual é a economia real que o consumidor pode esperar ao instalar um sistema de geração distribuída e em quanto tempo o investimento se paga? Olha, a gente faz os cálculos, o investimento se paga em mais ou menos 5 anos, dependendo se o consumidor colocou um sistema muito grande, ou para todo o seu consumo, ou para ter muito excedente. Então, como que funciona o excedente? Quanto mais saldo ficar lá, menos você compensa isso para frente. Então, o ideal é que o sistema ele seja muito bem dimensionado para que ele supra o seu consumo daquele dia e não sobre muitos excedentes, né? Porque no encontro de contas, como é que vai fazer? Eu gerei 1 mega, eu consumi só 700, 300 vão para um saldo para ser consumido depois, mas a minha economia é o de 700, não é do excedente. Então, quanto mais tempo ficar guardando excedente, a economia vem em menos, demora mais tempo, né? Hoje, por 5 anos, se uma família de classe 4 pessoas, mais ou menos, classe média, que consome mais ou menos uma fatura de R$ 400 por mês, 450, um sistema que paga em 20 mil, 22 mil, aí a gente quase que zera a conta, dependendo dessa. Um sistema de 22 mil, ele é um sistema com um inversor, uma bateria e mais ou menos 10 placas, e mais o serviço de instalação. Isso varia também se a pessoa quer colocar no telhado ou tem um lugarzinho para colocar no fundo do terreno. Quando é telhado, é um pouco mais caro do que no chão. Então, eu estou falando de uma família que colocou no telhado média. E ele vai ter, mais ou menos, em 4, 5 anos, o pagamento completo do seu sistema. Bacana, Zilda. Muito, né? E o que o consumidor pode esperar do futuro da GD? Isso aí eu queria que você colocasse o slide 22. 22? Isso. Deixa eu subir aqui. Então, essa pergunta é sensacional, viu, Michele? Obrigada. A gente não tem bola de cristal, não, mas eu vou falar para você que o futuro do Brasil é distribuído. O futuro do Brasil não são grandes construção de mais grandes usinas centralizadas. Ele é um futuro distribuído, seguindo o exemplo do mundo. Hoje, no mundo, existem 3 coisas principais em energia: descarbonização, descentralização e digitalização. E eu vou explicar o quê. Descarbonizar, utilizar energia renovável. Descentralizar, tornar a energia distribuída, próximo de onde tem o consumo. E digitalizado, precisamos investir em digitalização, monitoramento, redes inteligentes. Eu trabalhei em telecomunicação durante 20 anos. Naquela época já se falava em digitalizar todo o sistema elétrico e as telecomunicações, chamado de smart grid. Smart cities, a gente ouviu falar bastante, cidades inteligentes, redes inteligentes, né? E no Brasil, a gente acrescenta mais 2 Ds em tudo isso. A gente está fazendo agora um desenho de mercado da modernização do setor elétrico, tanto que tem um projeto de lei no Senado chamado Modernização do Setor Elétrico.
E a gente também trabalha bastante com a democratização, ou seja, a Lei 14.300 da geração distribuída, ela permitiu de forma democrática que as pessoas gerassem a sua própria energia. Então, no mundo a gente fala de 3Ds, a transição energética do Brasil, eles são 5Ds, né? E o uso de soluções de armazenamento que vão chegar para compor também essa transição energética. Isso é o futuro. Nos próximos anos, a gente vai ver um crescimento muito grande do uso de baterias, tanto para residenciais, pequenos comércios, que são as baterias low voltage, quanto as high voltage, que a gente chama de BESS, para grandes usinas, para auxiliar nas usinas já construídas e nas novas, que é o Battery Energy Storage System. Sistemas de storage, sistemas de armazenamento de energia. Então, para fechar sua pergunta, eu acredito que o futuro do Brasil, o futuro da energia é distribuído. É a energia distribuída, cada um gerando sua própria energia em todas as residências do Brasil, cada um com segurança energética no seu telhado e uma linha de distribuição inteligente para compor com tudo isso, e a modernização do setor elétrico através de todos esses processos que a gente falou agora, né? Ô, Zilda, e como que a geração distribuída ela pode proteger o consumidor contra os aumentos nas tarifas de energia e crises do setor elétrico? Sei que você já citou um pouquinho, mas queria saber um pouco mais. Crise do setor elétrico, imediatamente a gente tem que falar de armazenamento, porque uma coisa que as pessoas pensam que vão comprar um sistema de energia, de solar para sua residência, e quando faltar energia, ela vai ter energia, não vai. Porque o que acontece? Eu gosto de explicar de maneira mais simples possível. Se você está acessando o seu sistema numa linha de distribuição, se a rede de distribuição cortou energia por qualquer coisa, você não pode continuar injetando e nem usando. Porque se alguém estiver reformando aquela rede, se alguém estiver consertando aquela rede numa enchente, seja lá o que for, aquela pessoa vai morrer eletrocutada porque a minha residência botou energia onde não podia botar. Então, no momento que a gente tem um parecer de acesso para ter geração distribuída na nossa casa, a gente está feito as leis, as regras da distribuidora. Terminou a energia na rua, terminou a nossa também. O que a gente pode fazer para a segurança energética? Colocar a bateria atrás do medidor. Estar com essa bateria cheia para que eu possa colocar algumas cargas da minha casa nessa segurança energética. E quando acabar a energia da rua, eu ter ali algumas cargas essenciais, a minha geladeira, a minha iluminação. É muito difícil falar que 100% dessa residência vai funcionar com a bateria, porque hoje a bateria não comporta chuveiro, a bateria não comporta coisas que são eletrointensivos. Então, quando coloca a bateria, você vai decidir colocar alguns utensílios. A iluminação da casa, utilizar um computador, recarregar seu celular, utilizar uma geladeira, um freezer. E, nesse momento, a quantidade de bateria vai servir para isso, a segurança energética, né? Mas você investir na sua própria energia é muito importante, tendo o armazenamento para segurança energética. E o segundo ponto como você disse, protege o consumidor. Se eu gero a minha própria energia, ela é mais barata para mim. A partir do momento que eu pago o meu sistema, e a gente falou que se paga em 5 anos, mais ou menos, você vai ter um sistema que vai durar 25 anos. Então, você vai ter 25 anos de utilização dessas placas fotovoltaicas. As pessoas não acreditam, mas, por exemplo, o Aurélio, que é um diretor da BGD também, diretor técnico da BGD, ele faz trabalhos no Amazonas, onde ele levou placas que estavam em teste na USP há 20 anos, e quando ele colocou ali para tirar a água de forma, com a placa fotovoltaica, tirar a água do rio e levar para a residência numa comunidade ribeirinha, essas placas ainda estão funcionando e vão funcionar muito mais anos, uns 10 anos ou mais. Já estavam na USP há mais de 20 anos e vão funcionar mais de 10 anos, e foi uma doação ali para aquela comunidade.
Então, essas famílias vão ter esse sistema que vão durar no mínimo 25 anos, se bem utilizado, e a gente tendo economia na fatura de energia por muito tempo, né? O que importa, né? E Silda, agora desmistificando um pouquinho, né, esses mitos que ficam ao redor da GD, né? Quais os principais mitos sobre a geração distribuída que afastam potenciais consumidores? Olha, esse que eu acabei de falar para você é um. Quando ele vê que acabou a energia da rua e ele não teve energia, o consumidor fica bravo. Mas o que, que eu falo sempre? Explique para o seu consumidor. É importante explicar e deixar claro, porque ele colocou um sistema pensando que ia ter energia 24 horas. Primeiro, se falta energia da rua, explique que ele vai ficar sem energia e a importância disso, respeitar o setor elétrico brasileiro, né? Outro mito é que é muito complexo, que demanda uma operação, uma manutenção muito complexa. Eu mesmo coloquei na minha residência e não me preocupo com nada. Não estragou até hoje, já tem 5 anos funcionando e a gente tem que desmistificar. A solar ela é mais acessível. E tem uma outra coisa também que eu queria dizer. Você não precisa de nenhuma dessas fontes que eu mostrei se você entender que você pode recolher a energia da rua, guardar essa energia num armazenamento e devolver quando você precisar ou usar quando você precisar. Então, o lugar onde você não pode ter placa solar e nenhum outro tipo de geração, você também pode usar para armazenar a energia da própria rua, a energia da rede, né? Outro ponto que eu queria desmistificar é que você precisa ter um parecer de acesso muito complexo para poder ter esse acesso. Não é. Hoje as distribuidoras elas têm um formulário, já é um formulário que é bastante similar em qualquer distribuidora, seja CPFL, Enel ou Equatorial, elas já são, o que elas pedem a gente já está acostumado, é muito semelhante. E o que você precisa para fazer um projetinho é um eletricista. É o básico aqui. E você mesmo pode dar entrada no seu parecer de acesso na distribuidora. E é muito simples de acompanhar também. Essa seria até a minha próxima pergunta, né, que é por onde um consumidor interessado ele deve começar para implementar, né, um sistema de geração distribuída. Acho que você já até explicou aí, né? É, então, para reforçar, tenha um engenheiro eletricista no seu projeto. E, Zilda, como escolher um fornecedor confiável para a instalação, né? E quais certificações ou até garantias devem ser observadas pelo consumidor? Olha, hoje existem muitos distribuidores residenciais. E esses distribuidores, eles já fazem projetos e encaminham para os seus clientes e fornecedores os projetos validados por eles. Eles criticam os projetos. Quem fez o da minha casa foi a Aldo, distribuidora. Um engenheiro lá da Aldo validou, disse quantas placas eu tinha que comprar, disse qual inversor, se eu queria de um ou de outro. Mas fora a Aldo, que na época eu trabalhava com o senhor Aldo, há 5 anos atrás, sei lá, 6 anos atrás, fora isso, a gente tem a Bel Energy, a gente tem várias distribuidoras, onde se procurar um distribuidor, e até o seu engenheiro eletricista pode dizer com que distribuidor que ele trabalha, porque esse distribuidor vai fazer o kit completo e vai fazer o melhor preço possível para ele, né? Então, tem vários distribuidores que a gente pode escolher, e o engenheiro ideal é que ele faça a referência de qual distribuidor que ele escolheu. Porque esse distribuidor ele vai ficar responsável pela garantia também. Então, se ele vende placa de uma marca, inversor de outra marca, bateria de outra marca, eu, como consumidor residencial, eu não quero ficar falando com aquelas marcas todas, né? Você compra uma placa da Trina, tem que falar com a Trina se der problema. Você compra uma inversor ou da Huawei ou da Grovat
ou da DAE, eu tenho que ter ali aquela responsabilidade de falar com aqueles fornecedores todos que eu nem conheço, não foi nem eu que procurei, né? Então, os distribuidores, eles já facilitam demais, guardando essa garantia, se responsabilizando pela garantia, buscando de volta o produto, devolvendo e falando com quem ele comprou para ter essa garantia. Isso é muito bacana para a gente, né? É ótimo. É. E, Zilda, agora partindo para os aspectos legais, como as mudanças trazidas pela Resolução Normativa 687, né, de 2015, da ANEEL, facilitaram a adoção da GD no Brasil? E Nossa, se quais nem os fala. principais pontos da legislação atual que o consumidor precisa conhecer antes de investir na GD? Aí vamos falar de grandes usinas, né, Michele? Porque a 687, ela foi lançada com algumas coisas assim sensacionais. Se eu bem me lembro, foi lá no finalzinho de 2015, no Diário Oficial do final do ano, e a partir de janeiro de 2016 a gente já começou a trabalhar igual louco. Primeira coisa, ela aumentou a GD. A GD, ela era só de 1 mega, ela passou a ser até 5 megas, o que valorizou o mercado e construiu as maiores usinas que a gente tem até hoje no Brasil. Isso que acelerou, ela permitiu ser maior e permitiu ser remota, você colocar numa propriedade rural. Então, tiveram muitos investidores que quiseram fazer seus projetos com essas duas mudanças. Outro, ela expandiu, se eu me lembro bem, era 36 meses ou 24 meses você guardar os seus saldos, ela expandiu para 5 anos. Então, isso também valorizou você utilizar seus saldos, porque são seus, você que gerou, no maior prazo possível permitido pela lei, né? Outro, ela abriu também naquela época o conceito da geração distribuída, onde a gente teria múltiplos consumidores no mesmo consórcio. E isso é muito legal. Aí a Origo investiu muito nisso, a Lemon, tem um monte de empresas que como você é pequenininho, você entra lá e eles colocam num grupo. E nesse grupo você recebe o melhor daquela usina que você fez uma cota, uma parte, né? Então, a 687, ela veio, a resolução 687 de 2015, favorecer muitos investimentos da segurança e foi necessário também, os próprios investidores lutaram para deixar de ser uma resolução 687 para ser uma lei, através do projeto de lei 5829 de 2019, surgiu a lei 14.300. Então, hoje, a segurança jurídica é o principal ponto, deixou de ser um marco regulatório, passou a ser um marco legal. A geração distribuída é incentivada pelo governo e ela é segura, né? Tem legislação. Um dos pontos de desmistificar que eu queria te dizer, que eu esqueci, é dizer que a GD é subsídio. Eu não gosto de falar isso e não falo. A GD não é subsídio. Ela foi incentivada, assim como qualquer inovação, como nova tecnologia no Brasil, teve tempo para acabar. A resolução colocou esse tempo, colocou um prazo nisso. Quem está gerando a sua própria energia hoje, que a gente chama de GD1, ela tem um prazo para poder encerrar esses benefícios que recebeu. A GD2, que é a GD0 é quem tinha, a GD1 tem um prazo para acabar, e a GD2, quem coloca a sua própria energia hoje, que é chamado de GD2, vai entrar com um parecer de acesso novo, ele já começa pagando o fio. Então, isso não foi um subsídio, isso foi um incentivo, e para eu explicar que incentivo foi esse, foi o seguinte, se eu gero 1 kW, o encontro de contas é 1 kW que eu vou receber na minha fatura. Então, esse foi um incentivo por um tempo. Hoje, como a gente paga mais ou menos 30% da fatura como tarifa do uso do sistema da distribuição, tarifa do uso do fio, quem hoje faz seu investimento já não tem esse incentivo que teve tempo para acabar e que a gente chama erroneamente de subsídio. Quando ele gera 1 kW, ele tem de volta na fatura mais ou menos 0,70 kW. Então, ele deixa ali esse encontro para poder pagar
o uso do fio que ele utiliza para fazer esse crédito, esse encontro de contas de crédito de energia, né? Então, eu esqueci de desmistificar o principal que faltou aqui na minha cabeça, que é, não falemos de subsídio, falemos de incentivos, que teve o seu tempo para acabar e já está todo regularizado, né? Bacana. E como funcionam as diferentes modalidades de GD? Individual, compartilhada, condomínios? Isso do ponto de vista legal. Uhum. Hoje, a gente permite que qualquer composição dentro dessas que você falou, qualquer composição societária ou individual ou coletivo, ou dentro de um condomínio, aí o condomínio vai fazer a ata do condomínio com essa permissão, expandiu muito a forma com que você regula, com que você dá entrada na distribuidora para essas modalidades. Compartilhada também, uma usina que compartilha com vários consumidores e cada um recebe um percentual do que foi gerado lá. Então, para deixar claro, todas as modalidades são reguladas pela distribuidora. E quando a gente entra com pedido, a gente tem que dizer qual é a modalidade que a gente está solicitando, né? Sim. Bom, Zilda, agora vamos para o futuro, né? Com aproximadamente 90 mil unidades consumidoras já beneficiadas pela GD, né, no Brasil, qual a projeção de crescimento para os próximos anos? Olha, nós crescemos durante esses 10 anos da geração distribuída, nós crescemos até 40 gigas. 40 gigas dos 220 gigas do setor elétrico brasileiro, 40 gigas significa geração distribuída, seja na modalidade consórcio, seja usina não compartilhada, individual, toda, seja condomínio, seja qualquer que seja a modalidade, a soma delas e a maioria absoluta solar, a gente atingiu 40 gigas, e agora, enquanto eu estou falando com você, já pode ser 41 e eu não estou sabendo, porque todo mundo viu a importância de investir na sua própria energia, né? E eu acho que o futuro, como eu disse para você, ele é distribuído, a gente tende a crescer mais ou menos uns 10 gigas aí, eu vou dizer, nos próximos até 2030, pelo menos. E isso estudos da EPE, tá? A EPE fazendo uma análise se os consumidores vão querer investir na sua própria energia, ela tinha colocado que a GD ia dobrar, quando ela fez esse estudo, até 2030. A gente estava com 22 ou 24 gigas na época, quando ela fez o estudo, e ela disse que até 2030 a GD ia para 46, ia dobrar. Então, eu estou falando para você, se a gente vai com uns 10 gigas até 2030, é mais ou menos isso, né? 46 não, mas é 50. É. Bom, e agora uma das estratégias que ganhou impulso nas empresas, né, que atuam atualmente no mercado livre de energia no Brasil é a entrada no segmento de GD também, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência como a GD pode se integrar ao mercado livre de energia no Brasil. A partir de 2026, o mercado livre vai ser livre, completamente livre. Ele vai ser livre, chamado consumidor varejista. Você não vai, não residencial ainda, residencial é mais para frente, mas todos os comerciais. Então, vai ser realmente um concorrente da geração distribuída. Você optar pelo mercado livre varejista ou continuar na GD, ou fazer sua nova usina de GD, seu novo investimento em GD, ou optar pelo mercado livre varejista. Então, eu digo que, Michele, vai depender da complexidade para fazer isso, porque tudo que a gente falou de GD até agora, você vê como a geração distribuída ela é fácil de acesso. Como o Mercado Livre, como as comercializadoras vão colocar o agente agregador, porque o Mercado Livre hoje ele não fala com essa quantidade de residências e vai passar a falar quando for abertura total. Mas vai atender um por um, vai ter que se preparar para atender, ou vai ter um agregador com quem eu falo para ele fechar toda essa regulação
que é regulada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, cadastrada, ocorre o débito automático imediato na conta do consumidor, tendo ou não recurso, o débito ocorre, porque é assim que a Câmara, a Secretaria, a CCEE, a CCEE de Consumidores de Energia Elétrica, ela regula no mesmo modo que hoje a ANEEL regula a geração distribuída, né? Então, para a gente cadastrar na CCE os nossos contratos, a gente não tem essa expertise, precisa de um agente agregador que hoje ainda não existe, que pode ser as comercializadoras, né, de energia. Então, essa complexidade, como é que vai... E eu também vejo, fora a complexidade contratual que eu estava falando, ou do agente agregador, como é que vai ser essa relação de contrato, eu acho também a complexidade de uma pessoa que não tem muito entendimento de energia optar por um contrato de longo prazo, com flexibilização, com sazonalização. Eu acho que, assim, você opta pelo mais simples possível de relacionamento, né? E uma coisa que eu acho que as comercializadoras vão ter que fazer imediatamente, e a GD que tiver mais especializada nisso pode até contribuir também, é digitalizando os seus processos, monitorando os seus processos, porque para fazer uma quantidade de clientes dessa, a gente vai ter que ter monitoramento do consumo do consumidor, monitoramento do contrato dele, encontro de contas, né? O medidor dele vai ter que ser trocado por um medidor inteligente que forneça essas informações através da digitalização em tempo real, via internet. Então, tem muita coisa aí para a gente aprender e ver como que a GD vai funcionar com esse concorrente grande aí, que é o consumidor varejista livre. E com a expectativa, né, da abertura do mercado completamente até 2028, né, como que os pequenos geradores distribuídos eles poderão se beneficiar desse novo cenário? Eu acho que é o poder de escolha. Ele se beneficia desse novo cenário da mesma forma que foi a abertura total das telecomunicações no Brasil. Antes você não tinha poder de escolha, né? Então, se a Embratel, ou a Oi, ou a Telesp, se ela fosse da sua região, você tinha que ter o telefone daquela região, ligado no cabo coaxial da tomada e não sei o quê. Então, o que aconteceu quando houve a abertura total do mercado das telecomunicações? Hoje você compra internet de quem você quiser, você compra o seu pacote de telefone de quem você quiser, você utiliza o tamanho da conta que você quiser, e isso vai acontecer no Mercado Livre de Energia. A opção para você fazer a sua escolha. Comprar energia da distribuidora, e essa é uma opção também, existe, manter, não quero complicação, não quero fazer mais nada, eu quero continuar com o contrato que eu tenho da distribuidora, fazer energia, sua própria geração de energia através da geração distribuída, optar por um contrato de mercado livre varejista junto aos grandes contratos de mercado livre ai, meu Deus, eu ia falar... Fugiu a palavra aqui agora. Delta Energia, Matrix, Comerc, Comercializadoras. comercializadora. Já vou beber uma água para poder. Já está falindo aqui meu cérebro, né? Porque se você perde a palavra comercializadora, acabou. Ô, Zilda, e qual o potencial de economia para um consumidor que combina a GD própria com a compra de energia no Mercado Livre? Olha, essa pergunta, potencial de economia para quem coloca o seu contrato no Mercado Livre e tem a sua GD própria, ela é uma pergunta muito ingrata, sabe, Michele? Por quê? Hoje não é viável. Então, vamos supor, hoje eu tenho um contrato no Mercado Livre. E esse contrato por 5 anos ou por 10 anos, ele é o menor contrato que eu consegui no mercado. Já não compensa eu colocar a geração da minha própria energia, porque eu vou investir
numa energia própria, solar ou biomassa, seja lá o que for, ou hidrogênio verde, eu vou fazer um investimento, sendo que eu estou com o menor contrato do mercado possível, que hoje o menor contrato de mercado é Mercado Livre, né? Tanto que eles atendem a grandes consumidores industriais e comerciais para que essa indústria tenha o menor custo possível e nos favorecem diretamente como consumidor. Se já não é viável colocar a geração distribuída junto com o Mercado Livre, eu acho que ele não se beneficia tendo a sua GD e optando pelo Mercado Livre. Eu acho que não se beneficia, né? Tudo vai depender, como a gente disse, de qual é a proposta. Qual é a proposta de contrato, qual é o projeto, porque falando do hoje, o preço da energia em GD, o preço da energia da distribuidora e o preço da energia do Mercado Livre, se todo mundo pudesse mudar, o Mercado Livre é o mais barato que tem. Então, é uma pergunta ingrata, porque pode parecer assim, vou ter que ver para crer se vai continuar, vale a pena eu fazer grandes contratos de geração distribuída. O que eu Não, acho o que eu acho que vai continuar valendo a pena sempre é você ter a sua própria energia no local do consumo, porque aí ela serve para várias coisas. Segurança energética, através do armazenamento, ela serve para você poder até fazer um contrato com o Mercado Livre e vender o seu excedente, ao invés de colocar na distribuidora como compensação, né? Então, para responder essa pergunta, a gente vai ter que vir aqui o ano que vem fazer de novo, Michele. perfeito. Zilda, muito, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui, né? Compartilhar esses conhecimentos tão valiosos, né? Queria agradecer novamente você. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Michele, que a gente continue levando conhecimento para um monte de gente e que esse curso aqui que a gente se propôs a fazer leve essa informação desde o básico para todo mundo, até para as universidades também, né? Para ver como Sim. funciona na prática. E eu agradeço ao Canal Energia pelo convite. Obrigada, Zilda. E assim chegamos ao final de mais uma entrevista. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, compartilhar com amigos e deixar a sua avaliação. Eu sou Michele Rios e até a próxima.